Agora, com operação com vetores, né, fazendo uma questão real, a gente vai ter assim, ó, aqui nessa questão ele diz, dados os vetores A e B, né, de módulos A, 6 unidades, e B, 8 unidades, determine graficamente o vetor resultante, A menos B, e calcule o seu módulo. Né? Então, gente, nesse caso aqui, ó, a gente repetiu-se o vetor A, né, repete o vetor A, e a ele foi adicionado o vetor menos B, adicionado aqui do outro lado. Se o B está para cá, né, o menos B para cá. Aí, ó, o vetor B com sentido oposto, ou seja, se o vetor B ele está apontando para cima, o vetor menos B ele vai apontar para baixo. Isso é sentido oposto. Né? Com os vetores são perpendiculares, a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular. Então, a gente tem aqui o A valendo 6 e o B valendo 8. Como vai ficar isso? Bom, desenhado, a gente tem assim, ó, o vermelho, que é o vetor B, eu desenhei para baixo, né, como eu falei, porque ele explicou na questão, então isso, a fórmula da questão vai te dizer, ó, foi o vetor B, ou seja, o B com sentido oposto, e repetiu-se o A, tá aqui. No meio, como eles são perpendiculares, não vai gerar uma seta, eu não tenho que fazer aqui aplicar o teorema de Pitágoras para resolver. Quando eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho V2 é igual a V ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? E aqui, no V resultante, no vetor resultante ao quadrado, vai ser igual a 6, o A não é 6, não está aqui, e o B não é 8, não está aqui, ó. Só que para representar graficamente, você não poderia pegar o A e juntar aqui no B, porque senão ele vai seguir, ó, a seta. Você tem que pegar o A e colocar aqui embaixo. Ah, professor, mas a seta vai para cima. Mas você vai usar a parte de baixo desse vetor. Por quê, professor? Porque ele está diminuindo. Ó. Eu quero o vetor resultante de A menos B. Se fosse A mais B, bastaria pegar essa seta alaranjada e colocar ela bem aqui. Deixa eu colocar na caneta para vocês verem melhor. Bastava colocar essa seta alaranjada aqui, ó, transferir ela para cá. Se aqui fosse mais. Mas como é menos, o que que eu fiz? Eu peguei o B, fiz uma outra seta apontando para baixo, que estaria ligada a ele aqui, ó, para baixo, né? E aqui eu coloquei o A, ó, coloquei o A aqui, pronto. Aí o valor resultante vai ser aqui para baixo. Deixa eu apagar, senão vai ficar um monte de coisa aqui misturado em cima da questão de vocês. Mas então, vocês têm que entender que é isso. Na hora dele pedir a questão, ele pode pedir a questão aqui mais. Se ele pedir mais, você não precisa colocar para baixo. Basta você unir esse aqui com esse aqui e ver o resultante. Como ele pediu menos, aí você vai ter que saber colocar o vetor para o lado de baixo, tá bom? E aí, nesse caso aqui, a gente tem o 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, fazendo essa conta que eu tenho 100, e aí eu tiro a raiz quadrada. V ao quadrado é igual a 100, significa que o V vai ser raiz quadrada de 100, e o resultado vai ser 10. Ok? Aqui nessa outra, a gente tem assim, ó, dados os vetores A e B, represente graficamente o vetor 2A mais 2B. O que é isso, professor? É duas vezes o A e duas vezes o B, gente. E calcule o seu módulo, né? Ou seja, eu quero representar o vetor e depois calcular o módulo. Gente, vamos pensar aqui. Eu quero representar o vetor A. O vetor A ele não tem duas unidades, né? Dois quadradinhos. Eu não quero representar o valor 2A, então eu vou colocar ele 4 quadradinhos. Ó, vou desenhar ele aqui em cima de 4 quadradinhos. Isso aqui é o 2A. Ó, 2A. Nossa, eu sou péssimo para desenhar aqui. E o B? Como eu represento o B, professor? Ó, o B é 3 vezes o B. Então, eu vou representar ele assim, ó. 3 vezes o B. Tá aqui o vetor B, tá? Sendo representado aqui. 3 vezes o B, ó. 3B. Por que o senhor fez assim? Porque são 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Então, assim, a gente já consegue representar. Deixa eu apagar aqui, né? Que é para poder não confundir a gente nas próximas fases aí da resolução da questão. E aí,
Continuando, o vetor 2A tem o mesmo sentido de direção do vetor A, sim, né, que ele está falando, porém o seu módulo é 2 vezes maior, ou seja, 2 vezes o A, que a gente desenhou lá. Que o valor de unidade é 4. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E o vetor 3B é esse aqui, que a gente tinha desenhado aqui em cima, também tem a mesma direção em sentido B, mas o seu módulo é 3 vezes maior, ou seja, 3 quadradinhos, 1, 2 e 3. E aí, como eu formei uns vetores perpendiculares, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras para resolver esse problema. E aí eu tenho aqui, né, o mesmo quadro que eu coloquei antes e a mesma questão aí para a gente poder lembrar dos números. No desenho ficou assim. Ah, professor, o senhor tinha desenhado aqui do outro lado. É, mas eu não posso desenhar aqui do outro lado, porque senão a setinha vai coincidir com a outra setinha. Então eu desenhei aqui do outro lado, ó, sem problema nenhum, tá? Isso não é problema. Então esse aqui é o 3B, esse aqui é o 2A. E o valor resultante aqui, o vetor resultante aqui seria a hipotenusa. E aí eu uso o teorema de Pitágoras, olha, o 2A é 4 unidades, o 3B 3 unidades, e aí é só resolver aqui a questão, ó. V ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 9 mais 16, que dá 25, e a raiz quadrada de 25 dá 5, tá bom? Então, a resolução é basicamente isso. Para continuar, a gente tem que anotar as dúvidas, que eu sei que vão ter muitas, né? Porque cálculo sempre tem, e resolvam, né? Respondam as questões da página 16 e 17, ou tentem fazer, por isso que eu fiz os vídeos curtinhos, porque vocês vão tentar fazer as questões, e na hora da live eu vou expor aí um quadro, e a gente vai desenhar os vetores direitinho lá, para poder aprender melhor como que faz essas operações, tá bom? Beijão, gente, obrigado pela aula e até mais.